Graça e paz. Boa noite a todos. Estou encorajado em vê-los aqui, ver que você separou esse tempo para adorar ao Senhor dos Exércitos. Eu imagino que alguns de vocês estejam aí com o coração ansioso ou cheios de expectativa pelos assuntos, que hoje irão se resolver no nosso país ou não. Alguma resolução nós teremos hoje, e eu quero dizer a você que a minha expectativa nessa noite é, diante dessa sua ansiedade, ou da sua aflição, ou da sua imensa expectativa, que eu quero fazer é consolar o seu coração, confortar o seu coração com uma verdade muito preciosa. Então abra a sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, a partir do verso 29, nós vamos ler até o verso 33. Lucas 21, de 29 a 33, diz assim a palavra do Senhor, revelação de Deus para nós. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vamos orar? Nós, filhos do Senhor, tributamos ao Senhor. Tributamos ao Senhor glória e força. Tributamos ao Senhor glória, a glória devida ao seu nome. Adoramos o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz: glória! O Senhor preside aos dilúvios. Como um rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. No nome de Jesus nós reconhecemos isso. Amém. O Senhor Jesus disse essas palavras que acabamos de ler no Evangelho de Lucas, capítulo 21, por causa de uma conversa que ele estava tendo com seus discípulos. Estava dando respostas a uma pergunta que os discípulos fizeram no começo desse capítulo. Se você for comigo e voltar ao começo do capítulo, você vai ver nos versos 5, 6 e 7 o começo dessa conversa. E você vai ver que os discípulos estavam conversando a respeito do templo de Jerusalém. E de como estava bonito o templo. Olha o que diz. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado
de belas pedras e de dádivas. E aí, diante desse reconhecimento da beleza do templo, o Senhor Jesus diz uma coisa a eles: vedes estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, para que não seja derribada. E os discípulos então ficaram ali curiosos com essa palavra de Jesus. Que papo é esse aí, Senhor? Como assim? E aí eles começam a fazer perguntas, e eles perguntam exatamente isso que está aí registrado para nós no verso 7. Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Então o Senhor Jesus passa a responder para eles essas duas perguntas. Quando essas coisas sucederão e quais os sinais que acompanharão o cumprimento destas coisas, destruição do templo, e da final e da chegada do reino do Senhor. E o Senhor então vai falar e contar e começar a contar a respeito dos fins do fim dos tempos, ou dos últimos tempos. E ele chega então ao ponto em que nós lemos para contar essa narrativa, essa parábola para os seus discípulos, dizendo para eles que assim como é possível aos homens reconhecer que o verão está chegando, por causa dos frutos que a figueira dá e as outras árvores dão, também vai ficar muito evidente a chegada dessas coisas para aqueles que estiverem atentos. Mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é o ponto do verso 33. A palavra do Senhor Jesus Cristo, a afirmação que Jesus faz a respeito das suas palavras, que está aí no verso 33. Olha a afirmação que o Senhor faz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E olhando para essa afirmação de Cristo, eu quero reconhecer com vocês duas realidades a respeito disso que está acontecendo aqui. Primeira realidade que nós reconhecemos como bênção nesta afirmação de Jesus Cristo, nisso que Jesus fala, no verso 33 de Lucas 21, é que Deus fala. Deus fala. O Criador se dá a conhecer. O Criador se faz conhecido além das coisas criadas. É muito impressionante e interessante como nós podemos reconhecer que há um Criador, ou que há um Deus, quando nós enxergamos a natureza e a criação. É impossível nós, ao passarmos por algumas paisagens, ao nos depararmos com alguns lugares da criação, nós não ficarmos extasiados, estupefatos, e não reconhecermos que há uma divindade, ou termos essa sensação. Isso é reconhecido e afirmado tanto pelo salmista, no Salmo 19, quando ele diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão, como pelo apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, quando ele diz que aquilo que de Deus se pode conhecer está revelado na criação também. E é impressionante isso, mas mais impressionante ainda é que, além de se fazer conhecer pela sua criação, o Criador fala conosco. O Criador se dá a conhecer. Ele se manifestou aos homens diretamente em palavras. Em palavras. Deus se dirigiu aos homens em palavras. Esse é o registro que nós temos. Por exemplo, que Deus se dirigiu em palavras a Adão. Deus se dirigiu em palavras a Abraão. Deus se dirigiu em palavras a Moisés. E em Moisés, além dessa direção que nós temos das palavras do Senhor, nós temos ali também o princípio do registro dessas palavras. O registro das palavras
de Deus. E Moisés então vai registrar aquilo que Deus diz e aquilo que Deus falou. Ele faz isso registrando para o povo que estava com ele, saindo do Egito, no deserto. Ele vai dizer em Êxodo 24, por exemplo, vai dizer que o próprio Moisés referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os seus estatutos. Registrando tudo que ele estava ouvindo do Senhor, ele deixou registrado e depois falou ao povo. E essa realidade, então, ela permaneceu e continuou com Deus revelando-se e falando, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Muitos e muitos homens usados por Deus receberam a palavra dele e registraram e trouxeram ao povo de Deus a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor que dizia, e eles registraram essa palavra de Deus nos livros que nós conhecemos como o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, que são conhecidos como a lei, os salmos e os profetas. Nós temos crido que esse registro é um registro fiel da revelação que Deus faz da sua palavra, de si mesmo, aos homens, às suas criaturas. Os 39 livros do Antigo Testamento, de Gênesis o profeta Malaquias, são um registro dessa revelação que Deus faz de si, dessas palavras de Deus direcionadas aos homens. E nós temos crido que isso é palavra de Deus, como o apóstolo Paulo disse aqui, né? E a Escritura é inspirada por Deus, quando ele escreve a Timóteo, e nós lemos esse texto. Quando ele escreve aos Romanos, ele vai dizer no capítulo 9, que Deus disse a Faraó, e depois que a Escritura disse a Faraó, fazendo essa conexão de que quando a Escritura diz, Deus diz. Quando a Escritura fala, Deus fala. E Paulo reconhece então, nesse registro, a palavra de Deus. E nós temos crido assim. E nós temos crido que não somente o Senhor falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nós temos crido que nos últimos dias Deus tem falado e falou pelo Filho. Deus falou pelo seu Filho, como o autor de Hebreus vai registrar, e nós cremos nisso. A revelação plena do Senhor, a palavra plena do Senhor, se dá na encarnação do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Aquele que é a expressão exata do ser de Deus e que traz então essa revelação da vontade de Deus. E revela a palavra de Deus para os homens. E crendo nessa revelação, então nós temos crido e percebido e confessado que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ele se revela. E ele também teve o registro da sua revelação feita nos Evangelhos e Atos. E em Atos nós temos o registro da vida e da obra do Senhor. Nós temos nas epístolas os seguidores de Jesus confirmando o ensino dele e registrando o ensino dele para a sua igreja. E nós temos também no Apocalipse de João o registro da visão de João das últimas coisas, de como o Senhor consumará todas as coisas por sua palavra. Deus fala, Deus se revela, Deus se dá a conhecer aos homens. Nos 39 livros do Antigo Testamento, nos 27 livros do Antigo Testamento, que dizem que o Senhor Jesus Cristo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e de que Ele é a consumação da redenção. A copiosa redenção é o Senhor Jesus Cristo. E assim então o apóstolo Pedro pode dizer,
na segunda epístola que ele escreve, que ele não deu a conhecer àqueles irmãos o poder e a vinda de Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas. Mas eles viram e ouviram a palavra de Deus e registraram. E ele vai afirmar então que as Escrituras, profecia, revelação do Senhor, não é dada por vontade humana, mas que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E nós temos crido então que essa mensagem, essa palavra é a Escritura. Aquilo que Deus falou aos seus profetas, aos seus santos. Aquilo que Deus falou, Ele mesmo encarnado, ao assumir a forma humana. O ensino do Senhor está registrado na Sagrada Escritura. Deus fala conosco. Essa é uma grande afirmação desse verso. As minhas palavras. O Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus eterno, aquele cuja voz despedaça os cedros do Líbano. Ele diz palavras que são compreendidas por nós, suas criaturas, os homens. Mas além dessa verdade, de que o Senhor fala, de que o Senhor se revela em palavras a nós, de que o Senhor se faz conhecido e faz conhecida a sua vontade em palavras, a verdade sublime que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui aos seus discípulos é de que nós podemos ter segurança nas palavras de Deus, na revelação do Senhor, na Sagrada Escritura. Olha a parábola que o Senhor Jesus conta aos discípulos, né? Ele vai falar do florescimento da figueira, né? E de como nós confiamos nas coisas que acontecem rotineiramente ao nosso redor, ou pelo menos em algumas delas. O Senhor vai falar, vocês, quando vem uma figueira florescendo, quando vem uma árvore florescendo, vocês sabem que o verão está chegando. Vocês podem confiar nisso. Vocês podem estar seguros nesta realidade, que o verão está chegando. Quando a figueira floresce, você pode ter confiança nisso. O verão está chegando. O verão está chegando. E essas pequenas coisas são alguns firmes fundamentos que nós temos diante do grande mundo de instabilidade que nós vivemos. Porque nós somos instáveis e inconstantes. O dia de hoje é um grande dia que nós podemos reconhecer essa nossa inconstância e a nossa instabilidade, não é mesmo? Aqueles que eram odiados há 4 anos atrás estão sendo amados no dia de hoje. E aqueles que eram amados há 4 anos atrás, hoje estão sendo odiados. Porque nós somos assim, nós somos inconstantes, instáveis. E a gente nem precisa ir para 4 anos atrás, a gente pode fazer essa leitura há 2 anos atrás. Aqueles que nós odiávamos, hoje estamos amando. E aqueles que nós amávamos 2 anos atrás, hoje nós estamos odiando. E se a gente for bem sincero com a gente mesmo, a gente vai reconhecer que a nossa instabilidade nem é tão duradoura assim, de 4 ou 2 anos. Mas basta que a gente tenha uma noite mal dormida, que a gente já muda completamente o nosso pensamento e a nossa vontade. Basta que a gente fique algumas horas sem receber o alimento que a gente queria, que a nossa vontade, os nossos desejos e os nossos valores já vão embora. Porque nós somos inconstantes, nós somos instáveis e nós somos incoerentes. Porque nós pensamos com os nossos sentidos. A gente gosta de pensar que nós somos muito racionais, que nós somos lógicos, mas a verdade é que quando os nossos sentidos e os nossos prazeres não estão sendo supridos, a gente balança imediatamente. A gente passa a pensar com o estômago. A
gente passa a pensar com o nosso tato. Mas o Senhor Jesus faz a afirmação de que, mesmo nessa nossa inconstância, mesmo nessa nossa instabilidade, a gente reconhece que há algumas coisas que são firmes e constantes no nosso meio. Quando a figueira floresce, nós podemos saber, o verão está chegando. O Senhor Jesus Cristo faz essa afirmação. Você sabe, mesmo na inconstância dos homens, mesmo na inconstância que você tem a respeito dos seus valores, das suas ideias, das coisas que você defende. Quando você vê que a figueira está florescendo, você sabe que o verão está chegando. E aí o Senhor Jesus coloca uma coisa superior às figueiras. Porque Ele vai dizer, a figueira funciona e ela mostra o verão. Mas sabe de uma coisa? Mesmo que os céus e a terra, mesmo que se eles passarem, e eles hão de passar, tem uma coisa que é muito mais permanente do que as estações do ano. E essa coisa, esse fundamento, são as minhas palavras. Vocês têm segurança de que o verão vai chegar? Saibam de uma coisa, as minhas palavras não passarão. Não passarão. Podem ter essa certeza. Podem se firmar neste fundamento. É este fundamento que vocês precisam. De que as minhas palavras não passarão. De certa forma, o Senhor Jesus Cristo já havia ensinado isso aos seus discípulos, no registro que o próprio evangelista Lucas faz, no capítulo 6 do seu livro. Quando ele diz, vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu vos digo. Sabe o que o homem sábio faz? O homem sábio que cumpre as minhas palavras, que obedece às minhas palavras, ele é semelhante àquele homem que cava profundo para fazer a sua casa. E quando chega a tempestade, quando chega o terremoto, a sua casa continua inteira. Mas aquele, porém, que não cava, aquele que constrói sem o fundamento firme, que constrói sobre a areia, quando chega a tempestade, a sua casa é completamente destruída. Porque é isso que os homens são inconstantes, são instáveis, são incoerentes. E o Senhor Jesus Cristo está chamando a atenção dos discípulos para reconhecer o fundamento firme que é a sua palavra, a Escritura Sagrada. Os 66 livros da Escritura são firme fundamento para a fé. As minhas palavras não passarão. Com toda a instabilidade política, instabilidade econômica, instabilidade de paz ou de guerra, a instabilidade pessoal ou coletiva. Há um firme fundamento em que nós podemos depositar a nossa fé tranquilamente e ter a segurança de que aquilo não será abalado. Esse fundamento é a palavra do Senhor. E o Senhor vai dizer aos seus discípulos em João, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Para mim um grande exemplo desta confiança, de uma ovelha que ouviu a voz do Senhor e compreendia esse firme fundamento da voz do Senhor, é Caleb, um dos 12 espias, que tendo permanecido firme ao Senhor, na espionagem da terra de Israel, recebeu promessa do Senhor, de que ele e Josué haveriam de receber a sua terra na terra prometida. Caleb foi fiel ao Senhor, e por isso teve de peregrinar 40 anos até receber a sua promessa. Mas é impressionante, quando você abre em Josué capítulo 14, e você vê aquele senhorzinho, de 84 anos,
completamente seguro da promessa que ele havia de receber. E ele chega a Josué e fala a Josué: você lembra do que o Senhor falou através de Moisés? De como ele prometeu que eu receberia essa terra? 40 anos atrás. Josué, dá-me agora esse monte, porque foi isso que o Senhor falou. Estou seguro na promessa do Senhor, Ele vai dar a minha terra. A confiança de Caleb na promessa do Senhor, na palavra do Senhor, porque ele estava fundamentado naquilo que Deus disse, na Escritura, na promessa, na revelação que Deus fez de si mesmo a ele. E nós temos essa revelação a nós. Na Escritura nós temos perfeitamente explícita a vontade de Deus. A Escritura é suficiente para nos ensinar tudo o que devemos crer para sermos salvos. Tudo o que devemos ter para sermos salvos. Tudo o que precisamos conhecer a respeito do Criador e da redenção que Ele nos dá no Seu Filho Jesus Cristo. É a Escritura quem regula, quem fundamenta e confirma a nossa fé. E eu quero terminar lembrando você duas promessas da Escritura. Então lembrei você de que Deus fala e que o que Deus fala é o firme fundamento para a sua vida. E eu quero lembrar duas promessas de Deus para você, de Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus ensinou a nós. Essas duas promessas estão no Evangelho de João. A primeira é quando ele diz que quem crer nele, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a promessa do Senhor Jesus para os seus filhos, para os seus eleitos. Como disse o pastor Tiago antes de começar o culto, aqui os eleitos somos nós, e o rei é o mesmo rei que permanece eternamente. Os eleitos aqui somos nós, e o rei é o mesmo rei que permanece eternamente. E é esse rei que, pelo seu Espírito, faz fluir em nós rios de água viva. Não permita que o dia de hoje abale a sua vida. Nem para um lado e nem para o outro. Nem se você ficar muito entusiasmado e nem se você ficar muito frustrado. Mas lembre-se que é o Senhor Jesus que faz fluir em você rios de água viva. E que permite você viver vida santa, independente do resultado, do desejo, da vontade do povo brasileiro no dia de hoje. A segunda promessa que eu quero te lembrar é essa. A afirmação do Senhor Jesus Cristo que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Meus amados irmãos, essa palavra não passará. Essa palavra vai permanecer eternamente. Aqueles que creem no Senhor Jesus, ainda que morra, viverá eternamente. Isso é maravilhoso. Se isso não consolar, se isso não confortar o seu coração, você precisa orar para o Senhor abrir os seus ouvidos, para que a voz dele quebre o seu ouvido, a sua surdez. Isso é consolo verdadeiro. Promessa do Senhor. Em mim há vida. Ainda que você morra, você vai viver, porque eu sou a ressurreição e a vida. Que segurança nós temos na palavra de Cristo. Que conforto, que consolo. Que descanso nós temos
na Sagrada Escritura, onde nós temos o reconhecimento de que Cristo é por nós. Cristo nos redime eternamente. Amém? Vamos orar, agradecer e louvar ao Senhor. Senhor, nós te bendizemos pela tua revelação. Nós te bendizemos, Pai, porque ao nos rebelar contra ti, perdemos o acesso direto ao Senhor, mas o Senhor não nos deixou no estado de afastamento. O Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor nos procurou, como fez lá com Adão. Adão, onde estás? O Senhor falou, o Senhor se comunicou, o Senhor veio se revelar a nós. E o Senhor tem feito isso. E nós bendizemos ao Senhor por isso. Agradecidos, nós fazemos isso. Nós te bendizemos, Pai, por essa revelação. Nós te bendizemos pela preservação que o Senhor tem feito da Sagrada Escritura e porque o Senhor, na sua providência, na sua sabedoria e benevolência, fez com que essa palavra chegasse a nós aqui hoje. Obrigado, Pai. A nossa familiaridade com a Bíblia muitas vezes nos faz esquecer o grande privilégio que é ter as Escrituras em nossas mãos. Há muitos povos ainda que não têm esse privilégio. Muitos povos que ainda não tiveram a grande alegria de poder ouvir a voz do Senhor na sua língua materna. E nós queremos reconhecer em gratidão a bênção que é para nós termos isso em nossa língua materna. Nós te bendizemos, te agradecemos. E nós pedimos em súplica final agora, que o Senhor nos dê essa convicção, que a Escritura é a palavra do Senhor, e é ela que rege a nossa vida, a nossa fé, e que ela é um firme e seguro fundamento para nós. Nós podemos repousar seguros na Tua palavra, nós podemos descansar seguros nas promessas do Senhor, porque elas não passarão. A Tua palavra, Pai, há de cumprir os propósitos para os quais ela foi entregue. Dá-nos essa certeza, dá-nos esse descanso, que a nossa inconstância, a nossa instabilidade, a nossa incoerência ache repouso seguro na promessa da palavra do Senhor que chegou a nós. Nós fazemos isso, Pai, e pedimos e agradecemos, confiados de que o Senhor Jesus Cristo, como bom pastor, tem buscado as suas ovelhas. Como ovelhas, nós temos ouvido a sua voz e nós oramos através do nosso bom pastor Jesus. Amém.